Nós já estamos tentando estabelecer conexão com o Rogério Rodrigues, que é um dos nossos entrevistados, e nós vamos estar falando hoje, sobre as atividades relacionadas ao projeto MOB Caxias e parceiros. Vamos falar sobre a delegação digital, do Brasil e Estônia. Vamos falar sobre desburocratização e digitalização na era pós-Covid. Interessante esses raciocínios. Nós não estamos vendo ainda em cena, o Rogério Rodrigues. O Rogério, dá uma observada na tua câmera ou algo assim, ou talvez nós temos que esperar o sinal se estabilizar para que nós possamos lhe ver, além de lhe ouvir. Nós já estamos lhe ouvindo, para nós fazer as tratativas sobre esses assuntos. Para poder pegar o gancho, o nosso telespectador que está junto com a gente, pegar o gancho e o norte do que nós vamos aqui pautar, o que ocorre e o que é interessante destacar. Nós estamos vivendo num período em que as plataformas digitais, a digitalização está mostrando-se ser uma grandiosa ferramenta para tudo o que nós possamos imaginar de aproximação entre pessoas. As escolas estão conversando com seus alunos através de redes sociais. Inclusive o WhatsApp está se transformando num grande auxiliador para conseguir mediar e levar os alunos, por enquanto, nessa primeira fase, as instruções por parte dos professores. Nós vemos, inclusive nós aqui da própria imprensa, nós aqui do próprio setor de imprensa, estamos nos apoiando e nos debruçando sobre novas ferramentas, as ferramentas que foram criadas já há um bom tempo, mas agora estão sendo utilizadas com mais primordialidade nesse exato momento. Nós vemos que as esferas governamentais, a exemplo do governo federal, está utilizando dessas ferramentas, desses subsídios para poder realizar suas reuniões parlamentaristas ou muitas vezes suas reuniões de estratégia do próprio governo. Nós estamos percebendo que, em um momento de Covid-19, as ferramentas que se apresentam neste cenário estão se mostrando elas as verdadeiras salvadoras e amparadoras para poder áreas. Até inclusive aqui em Caxias do Sul, muitas casas de lanches vieram fazer um apelo que gostariam de voltar a trabalhar com o público, mas agora se adaptaram, se reinventaram nesse novo modal e estão fazendo também, através de aplicativos, suas vendas. Tem muitas questões relacionadas a tudo isso que nós vamos estar tratando a partir de agora. Nós vamos estar, então, nesse exato momento, nós vamos estar agora conversando, permitindo uma saudação especial dele, que já está junto com a gente. Daqui a pouco mais a gente vai também já anexando a nossa videochamada. Nós estamos nos organizando agora aqui. Vamos saudar e cumprimentar o Rogério Rodrigues, que já está em nosso grupo, para comentar um pouco sobre tudo isso e fazer a sua introdução. Seja bem-vindo à nossa programação, o Rogério Rodrigues. Prazer imenso lhe receber aqui no Conexão. Bom dia, os amigos da Conexão. Bom aí, dia. Por essa oportunidade, enquanto Mobilização por Caxias, o nosso MOB, e para falar desse tema, ou dessa ação aí, que estamos conduzindo à luz de uma cidade, de uma região melhor, Sim. Que a gente possa se adaptar aí nesse período de pós-Covid, aí, como dissesses, E para isso também já agradecer o nosso coordenador do MOB Caxias para essa pauta, que é o Guila Sebem, que está aí com nós, Sim. Ele que está também nos ajudando na organização dessa pauta através de uma estratégia que a gente chama de Agenda Eleições 2020. Nós estamos trazendo esse tema de desburocratização, de digitalização, melhoria e qualidade de vida para os cidadãos, através do nosso grupo de trabalho que o Guila coordena. Então já queria também passar para ele para fazer a saudação. Correto. E fazer também uma introdução do tema para a gente fazer um debate bem produtivo aí. Perfeito. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aos amigos da Bitcom. Perfeito, 9h50. Vamos cumprimentar também agora que se integra a nossa sala de bate-papo. Seja bem-vindo, Guila Sebem, Seja bem-vindo. E vamos, logo após o seu introdutório, a sua saudação inicial, você já pode nos trazer o norte sobre esse assunto, até mesmo para situar o nosso telespectador e deixar aquele que está nos acompanhando, está nos assistindo, com um embasamento técnico para compreender sobre esse projeto do MOB Caxias, juntamente com seus parceiros, que vem falar sobre esse período da digitalização na era pós-Covid. Bom dia, Guila Sebem, seja bem-vindo ao nosso Conexão. Olá, bom dia. Bom dia a todos, me escutam bem? Perfeitamente, estamos nos escutando super bem.
Legal. Bom dia, então. Bom dia aos colegas que nos acompanham nesse debate pelo Skype, né, na Bitcom TV. Bom dia aos telespectadores. E é um prazer poder participar. Obrigado o convite e a oportunidade de estar falando em nome do MOB Caxias, que é um movimento sem cor ideológica, sem partido, né, sem questões partidárias, sem questões futebolísticas. Eu brinco com o Rogério, que ele é Grená, eu sou Juventude. Aqui no MOB, nós somos todos pela cidade de Caxias do Sul, né? Então, é um prazer poder falar em nome do MOB, em especial do Grupo de Trabalho Gestão Pública, e deste movimento que pensa Caxias para 2040. Né? O telespectador que nos acompanha talvez ainda não está familiarizado com a sigla MOB Caxias, mas ela vem da mobilização por Caxias do Sul. E onde nós vamos estar com a cidade de Caxias do Sul em 2040, que parece longe, 2 décadas para frente, mas se nós não fizermos algumas ações hoje, em 2020, 21, 22 e assim por diante, em 2040 a realidade pode ser muito complicada, né? Então, nesse sentido, que a gente se integra sem nenhum objetivo a não ser pensar Caxias do Sul para 2040. Eu vou já, então, como me der essa liberdade de começar a falar do assunto, o MOB Caxias começou, no ano passado, a organizar uma agenda de propostas para os candidatos, né, que vierem a ser candidatos a prefeito nessas eleições agora, a princípio, em outubro de 2020. Tudo indica que vai ocorrer, né, embora tenha esse quadro atípico da pandemia, do Covid-19, a gente tem uma série de incertezas, mas acreditamos que neste ano irão ocorrer as eleições municipais, onde nós, caxienses, iremos eleger o futuro prefeito e vice-prefeito, que conduzirão a cidade de 2021 a 2024, e os vereadores que estarão representando a população no Poder Legislativo de 2021 a 2024. Então, o MOB Caxias começou a construção de uma agenda positiva, de propostas para os então candidatos, e que quem vier a ser eleito prefeito se comprometa com essas propostas que o MOB está trabalhando, no sentido de planejar Caxias para as próximas 2 décadas. Coube a mim, então, até pela experiência pública de ter sido diretor de projetos, secretário municipal, vereador na cidade, e não atuo mais na área política, né? Não tenho pretensão de nenhum tipo de candidatura nessas eleições. Coube a minha função de um grupo de trabalho chamado Gestão Pública, e depois de uma série de debates, chegou a alguns pontos prioritários que nós entendemos que o futuro prefeito deve se comprometer pensando no bem de Caxias e na coletividade. Então, esse é o trabalho que nós demos início ainda no ano passado, e essa semana estamos concluindo a parte das propostas que iremos apresentar aos candidatos a prefeito no que tange a gestão pública. E dentro do MOB, nós temos outros grupos, como tem o GT Saúde, que vai apresentar as propostas para a área da saúde, o GT Educação, que vai apresentar para a área da educação, a parte da atração de investimento, que é a parte do desenvolvimento econômico, a parte da cultura, enfim. O MOB se organizou em grupos temáticos e coube a mim coordenar a gestão pública. O que eu acho bastante interessante é que cada vez mais, né, pessoas do meio político, cada vez mais gestores estão se debruçando, né, sobre o buscar compreender o modo operandi, se envolver nas reuniões com o MOB Caxias. Como você disse, ele é um movimento totalmente apartidário, mas que está ganhando um corpo no meio empresarial, que está ganhando um corpo no meio filosófico e também acadêmico, e tem atraído cada vez mais movimentos simpatizantes e adeptos, até porque é um movimento que envolve-se, né, com toda a sociedade na busca de uma solução para projetar, pensar Caxias do Sul. E nós estamos observando, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre isso, que nós estamos vendo que os próprios administradores das cidades, né, já estão apoiando-se sobre os projetos do MOB para poder direcionar e tendencionar as políticas públicas. O objetivo, então, seria este, né? Criar um projeto, uma proposta e apresentar a esses possíveis candidatos ou os candidatos que virão nessa próxima eleição para se comprometer
também ou entender a magnitude do projeto de uma cidade, pensando em 2040, que nós temos muitas dificuldades e nós temos que modelar a nossa comunidade para a frente, porque nós estamos vendo que nós estamos perdendo o nosso parque fabril, no sentido de as dificuldades que nós temos de mobilidade. Nós precisamos do aeroporto, que até agora não vem, precisamos trabalhar os nossos modais de educação, aumentando tudo isso, acesso à saúde. Tem muitas questões no plano de fundo e o objetivo é vir ser um auxiliador nesse sentido. É isso, Guila? Isso, exatamente. O Mob Caxias, ele vem para colaborar como movimento social, né, como movimento comunitário, envolvendo desde SIC, CDL, sindicatos patronais, a ordem, a União das Associações de Bairro, a academia, né? Nós temos a nossa vice-presidência de ensino, é conduzida pelo reitor da UFSC, que representa as demais universidades e faculdades da nossa cidade e região. Então, ele é um movimento, né, civil, organizado, buscando colaborar com as gestões públicas. Falando do nossa parte da gestão pública, nós também queremos cuidado de não querer apresentar 40 propostas para o próximo candidato no que tange a gestão pública, porque daí se começa a não ter prioridade e foco. Então, nós chegamos à conclusão dentro do nosso grupo de apresentar ao futuro candidato, na questão da gestão pública, 2 macros desafios. E dentro desse macro desafio se abre uma série de objetivos e ações, mas de forma bem direta para o nosso telespectador compreender o que nós queremos de compromisso do próximo prefeito de Caxias. Que ele implante um programa de democratização da máquina pública e de do serviço público. Quando a gente fala de democratização, que é uma palavra não tão bem entendida, a gente pode significar em trazer serviços, que o cidadão acesse o serviço de forma rápida e objetiva, sem burocracia. Eu costumo dizer, no Brasil, acabamos criando uma burocracia. Não é burocracia no sentido do protocolo, da papelada. Então, a sociedade, e eu me incluo nela, não estou me excluindo, nós criamos um sistema burro, no sentido que a pessoa que quer empreender, quer investir dinheiro em algum negócio, quer gerar emprego na cidade, quer fazer a economia girar e, com isso, recolher impostos, gerando riqueza para o poder público poder atender as demandas que ele se encontra, ele tem dificuldade a começar por como ele protocola. Muitas vezes ele tem que ir pessoalmente na prefeitura com seu carro, ou de ônibus, ou caminhando, acessar a prefeitura, ficar numa fila para pedir uma autorização, no caso no alvará, para trabalhar. O que nos parece uma burrice, e não estou ofendendo ninguém pessoal aqui, como eu disse, me sinto parte desse sistema, de se dificultar a pessoa, ou trazer complicações para a pessoa que quer gerar emprego, que quer se sustentar com o seu empreendimento, que quer pagar os seus impostos. Então, dei um exemplo no caso de alvará, né, só para dar um exemplo específico de como nós tiramos um processo burocrático. Não é nem só burocrático, ele é burro, porque ele faz com que a pessoa tenha toda essa demanda. Então, um dos pontos, eu diria, o principal ponto que nós vamos apresentar como proposta o Mob Caxias, né, dentro de um contexto de saúde, educação, cultura, turismo, infraestrutura e outros temas, na área da gestão pública, o que nós queremos é o comprometimento que desburocratize a prefeitura e que informatize todos, quando eu falo todos, 100% dos processos que existem hoje na prefeitura. Isso não é em um mês que se faz, não é em 6 meses, mas em 4 anos de um mandato, se tiver vontade política, um prefeito consegue, com muita determinação e investimento de recursos públicos e treinamento do servidor, consegue, em 4 anos, atingir o patamar de nós conseguirmos o cidadão para tirar uma certidão, para solicitar uma licença ambiental, para ter o seu alvará, para a autorização que um evento específico consiga, do seu smartphone, do seu notebook, da sua casa, do seu escritório, consiga protocolar, encaminhar a documentação e acompanhar o processo. E internamente, só concluindo, a eficiência do poder público acompanha o processo, porque o técnico, o fiscal, o servidor que vai estar lá recebendo essa demanda,
também vai fazer isso de forma automatizada, informatizada, né? Que daí é o ambiente interno da prefeitura que nós queremos colaborar na transformação. Então, nós viríamos um sistema de uma cidade inteligente, no sentido de desburocratizar o acesso aos serviços pelos cidadãos. Olha só que interessante. Eu gostaria de também ouvir um pouco o Rogério falar. Nós estamos tendo uma leve atenuância no seu áudio, Guila, mas dá para nós compreendermos e acredito também que o nosso telespectador esteja ouvindo. Deixa nós ouvir um pouco o Rogério, até porque nós estamos com esse programa também, né, ao vivo para a comunidade de Farroupilha, e nós estamos observando, e até o Rogério pode aprofundar um pouco mais sobre esse ponto específico, se ele achar que deve ser aprofundado, que esse projeto, colocando ele em plena atividade para o desenvolvimento e incorporação dos modais para Caxias do Sul, ele beneficiará toda a região serrana e levar prosperidade, de certa forma, para as cidades também que fazem a parte do eixo aqui da nossa Serra Gaúcha, a exemplo Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha e todas as nossas circunvizinhas aqui da nossa conglomerado Serra Gaúcha. Opa, é nessa linha, né? O que a gente procura sempre, né, também ter um certo cuidado estratégico e é o foco da mobilização. Né? Já há um bom tempo, a mobilização já existe de longa data, né? Mas nós precisamos fazer o tema de casa em Caxias do Sul. Então a gente sempre materializa aí as nossas ações com foco em Caxias, mas com uma abrangência e parceria, né, com a SIC Serra, com a MESNE, né, com os cidadãos e colegas que já estão fazendo um movimento semelhante em Farroupilha, estou vendo aqui, né? Então já tem também, né, o planejamento aí para o futuro de Farroupilha, para o futuro de Bento Gonçalves. Então, união dessas mobilizações, olhando e um pensar na região, né? Tanto que resgatamos aí o projeto da região metropolitana, né? Com esse intuito, a gente ter, né, uma região melhor. E com esse objetivo, né, e pegando as palavras do Guila, para a gente voltar um pouquinho para o tema, nós trabalhamos com referência. Então, a nossa referência, numa pesquisa que a gente fez e uma parceria com o Silvio Barros, foi ver o que um país pequenininho, né, a Estônia, está fazendo nesse sentido. E por que ela é referência mundial? Então, é uma Smart City, ela tem um governo 99% digital, 99%. Né? Teve um crescimento exponencial desde a sua independência aí, né? Em 1991 ela se tornou independente e teve um crescimento, um aumento, né, de até 275 vezes a sua renda per capita. É a número 1 em educação, né, na Europa. É um berço de startups. Então a gente promoveu, né, num primeiro momento, uma missão técnica para ir lá conhecer, e veio o Covid, e agora nós estamos transformando então essa ação numa missão virtual, para poder buscar ideias, buscar sugestões, né, e, quem sabe, implementar aqui em Caxias do Sul, na nossa região, trazendo exemplos aí, né, como disseste agora, e aonde extrapola um pouquinho a atuação, né? A atuação do MOB extrapola nos itens que você falaste agora há pouco. É aeroporto regional da Serra, né? É o porto do litoral norte, que vai servir toda a região da Serra, o estado e até o país. Então, é pensar um futuro melhor para todos os cidadãos, independente das fronteiras municipais, é claro. Mas a gente precisa ter um ponto de referência. Nesse momento, o nosso ponto de referência é Caxias do Sul, né? Por isso está aqui o Guila Sebem, por isso que nós estamos falando em desburocratização e digitalização, porque isso, né, está sendo feito no mundo, já tem no Brasil também, alguns estados e municípios fazendo, mas a gente precisa ter essa integração, né? É a identidade digital, né? É o Rede Simples que está sendo feita aí, a junta, né? Toda ela digitalizada, informatizada, a Receita Federal. Mas em que momento o poder público vai entrar, né, nesse processo e ajudar a facilitar a vida do cidadão? Essa é a nossa preocupação, e aí a gente está trazendo então essa ação, que é uma visita à Estônia de forma virtual, para que depois a gente possa colocar. Tivemos uma leve oscilação, aí, né? Ok, tivemos uma leve oscilação, Rogério, mas foi breve, foi curta, mas deu para poder pegar um gancho bem compreensível. Nós vamos precisar realmente de, como parte, né, do bom cidadão,
também estar afinado, porque vamos precisar, do outro lado, do comprometimento, né, gestores públicos que estejam afinados com as necessidades para tudo isso. Você acabou de dizer muito bem. Se nós não tivermos uma base digital preparada para as novas realidades e desafios que virão, se nós não desenharmos as bases da sociedade de Caxias do Sul para tudo isso, nós vamos inviabilizar a possibilidade de desenhar um futuro desses moldes que vocês estão apresentando para a nossa sociedade caxiense e também levando benefícios à região. Leandro Adamati de Farroupilha participa junto conosco, se integra aos nossos assuntos e também faz o seu questionamento. Com você, Leandro. Com certeza, obrigado, Edinho. Bom dia ao Rogério Rodrigues, bom dia ao Guila Sebem também. É um privilégio estar com vocês aí. E olha, até nasceu aqui em Farroupilha também numa provocação no ano passado. Eu recordo do então presidente Daniel Bampi, da Six Farroupilha, ao presidente do MOB Caxias, o Carlos Zinani, para que o MOB não fosse mais só de Caxias, mas fosse o MOB Serra Gaúcha, porque realmente a região da Serra tem que pensar junto e agir junto. Nós temos fronteiras nos municípios? Temos, mas estas fronteiras têm que ser encurtadas, têm que ser derrubadas. Um problema que é de Caxias vai repercutir em Farroupilha, um problema de Farroupilha pode repercutir em Caxias do Sul. Então temos que realmente pensar nesse âmbito bastante regional. Mas eu quero fazer uma colocação, uma indagação aos dois, ao Rogério e depois também ao Guila, porque nós, hoje, Farroupilha vive um dia histórico, um dia muito complicado. Teremos a sessão de julgamento do impeachment do prefeito de Farroupilha. Caxias do Sul teve esse episódio no ano passado também com o impeachment do então prefeito Daniel Guerra, e a gente sabe que um processo de impeachment, ele sempre causa uma fissura, causa uma rachadura na própria sociedade e um estremecimento na própria classe política também. Nestas duas situações, de que forma trabalharmos uma agenda de planejamento, de desenvolvimento para esses dois municípios, dada essa turbulência, me arrisco a dizer, com os processos de impeachment. A gente sabe que fica mais difícil. Que caminhos vocês visualizam? Guila? Bom, nós estamos acompanhando com certeza, Leandro, a questão política de Farroupilha, assim como Farroupilha acompanhou a questão política de Caxias. Nós somos uma região integrada, né? E não tenha dúvida que o impeachment do prefeito Guerra repercutiu na região, assim como esse processo de impeachment do prefeito Clayton está repercutindo politicamente, né? E não conheço o detalhe do processo, mas sei que sempre que existe um processo de afastamento, cassação de um chefe do Poder Executivo, feita de forma legal, que é do Poder Legislativo esse processo, que cria um ambiente de instabilidade política, e o ambiente de instabilidade política prejudica diretamente o ambiente da atividade econômica, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo a nível Brasil, nesse ambiente que se criou entre o presidente Bolsonaro e os demais poderes, e quanto isso está repercutindo negativamente enquanto o Brasil para investidores que estão olhando o Brasil como oportunidade ou como ameaça, dependendo do cenário político. Eu não sei o que irá ocorrer específico no caso do impeachment do prefeito Clayton, como eu disse, eu não tenho os detalhes do processo, mas que se decida logo, né? Porque esse período de instabilidade, o prefeito está na função, mas está com processo, ele tem que ser agilizado, no sentido de o quanto antes, desculpa o termo, estancar a ferida. É uma ferida... Parar de sangrar. É uma ferida aberta no coração da cidade de Farroupilha, como Caxias teve essa ferida e acabou sendo estancada, e em sequência entrou numa pandemia. Estamos passando um quadro muito atípico aqui em Caxias. Então, que se tome a decisão da melhor forma, dentro da legalidade, e se determine quem seguirá o mandato até dezembro de 2020, e vamos nos concentrar que se eleja o novo prefeito, né, para 2021. Então é um momento complicado e nós temos que pensar assim, Leandro, o presidente Bampi aí da SIC Farroupilha, né? Ele é presidente da SIC, né, Leandro? Não, ele não é mais, é ex-presidente. Ex-presidente, então, mas tem se mostrado uma liderança regional. O que ele fala quando vem a SIC Caxias, que ele participa aqui das nossas reuniões, de fato, o MOB Caxias, ele está focado
a organização interna e planejamento futuro de Caxias, mas Caxias por si só, e isso nós aprendemos, ainda bem que nós aprendemos, que Caxias por si só não se basta. Caxias é uma cidade que tem uma referência regional, mas sem atividade regional ela não se basta. Que bom que ela não se basta. E que bom que nós estamos aprendendo a ter o termo. Este orgulho, eu sou de Caxias, o segundo maior polo industrial mecânico do Brasil. Legal. E o que a região contribui com tudo? Muito das indústrias de Caxias dependem da indústria regional e da atividade econômica regional. Assim como a região também depende da atividade econômica de Caxias. Nós somos um elo só, nós vivemos na mesma região. Nós temos que parar com essa briga entre Bento e Caxias, Caxias e Gramado, e temos que nos unir enquanto região, enquanto sociedade. Né? Se nós chegamos até aqui, desde a imigração italiana e alemã, é porque em algum momento os italianos perceberam, embora com muita teimosia, né, perceberam e Leandro, nessa linha, né, do Guila e por uma questão assim de que não tem uma receita de bolo, né, mas o aprendizado em Caxias, o aprendizado em outras, e a gente vê enquanto MOB, e por isso a questão da mobilização e outras mobilizações em outros municípios, é a sociedade civil realmente se organizar. Aí a sociedade civil organizada, né, porque todo esse trabalho que a gente está fazendo de construir agendas com os candidatos, criar um plano, né, e a gente tem essa fala, né, não é um plano de governo, é um plano de Estado, né, para que independente de quem esteja lá no poder, da prefeitura, né, do governo do Estado ou do país, escute a sociedade e junto com a sociedade civil organizada, usando a tríplice hélice, a iniciativa privada, o poder executivo, o poder legislativo, as sociedades, né, a união de bairro, consiga conduzir esse plano de forma a agregar valor e o melhor, né, ser eficiente. Entendo. E aí vai evitar impeachments, vai evitar situações, né, como essa, porque está todo mundo junto administrando. Todo mundo faz parte, né, da condução desse plano. Então, não sei se de uma forma bem direta, dentro daquilo que o Guila falou e o que eu estou falando para responder a tua questão, a sociedade se organizar, isso nós estamos fazendo aqui, né, e estamos tendo ajuda de Farroupilha, de outros municípios, para que a gente possa ver quais são as pautas emergenciais e trabalhar com essas pautas emergenciais, né, independente de quem ocupe a cadeira de poder nesse momento. Então a gente precisa ter também, né, uma visão aí estratégica, né, do que a gente quer para o futuro e começar a plantar agora. Com certeza, estou satisfeito. Mais um pouquinho nesse sentido, até para o nosso telespectador compreender. E eu fico feliz com o movimento MOB, porque eu sou empresário, sou filho de empresário, sou neto de empresário, e atuo na SIC Caxias há mais de 20 anos, desde quando eu tinha 17 anos de idade. E sempre foi visto dentro da SIC, onde eu passei, não só a entidade SIC, mas no segmento empresarial, a política como um bicho avesso. Né? A gente não pode ser político, a gente não pode envolver política na entidade, a gente não gosta de política, eu ouvia muitas vezes isso. A gente, quando fala isso, né, e quando percebe isso, é uma falta de noção de que a política existe exatamente para representar os interesses da sociedade de forma organizada. O que aconteceu na política brasileira é que, por muito tempo, isso é desde a nossa colonização, né, nosso descobrimento, se explorou o Estado, ao invés de o Estado servir ao cidadão. Então, as pessoas se aproximavam do Estado enquanto cargo executivo, cargo eleito, cargo nomeado, cargo concursado, para ver o que eu posso tirar do Estado para mim. E, na prática, a essência da existência de um Estado democrático organizado é o que eu posso, enquanto cidadão, enquanto prefeito, enquanto político, enquanto servidor público, servir ao cidadão. O cliente do poder público é o cidadão. E o cidadão tem que se apropriar desta condição, se posicionar como cliente, como proprietário e entender que quem está nos representando foi eleito. Se não está bom, na eleição seguinte, troca-se.
Entendo. 10 horas e 15 minutos, esse é o nosso programa Conexão. Olha, eu quero agradecer de coração ao Rogério Rodrigues e também ao Guila Sebem, que gentilmente vieram conversar conosco nesta manhã. Haveria uma grande necessidade aqui desse programa assim, de 3 horas, para que nós pudéssemos mergulhar, né? Mergulhar mesmo nesse projeto e ter uma compreensão muito ampla. Eu vou deixar um espaço para considerações finais, começando pelo Rogério e depois encerrando-se com o Guila. Eu gostaria que vocês colocassem para a nossa sociedade como que a sociedade pode emergir, conhecer o projeto e também, né, participar dos encontros e das reuniões. A gente sabe que agora os encontros não estão ocorrendo mais presencial por causa do Covid, mas também como é que faz para ter o contato com vocês, né, para encontros aí virtuais. Como é que funcionaria, primeiramente, com o Rogério? Bom, agradecer essa oportunidade, esse bate-papo muito produtivo aí com os colegas, né, parceiros aí da conversa. E dentro dessa questão, principalmente do trabalho, né, com a visão aí da nossa mobilização, vou corrigir aqui a palavra, mobilização pela região, então, né, nesse sentido. A sociedade civil participar. Bom, mas como participa? É ficar atento aos movimentos que estão acontecendo aí em Farroupilha, que estão acontecendo em Bento, que estão acontecendo aqui em Caxias. No caso de Caxias, né, nós temos um Facebook, que é o Mob Caxias, né, .com.br, então você pode acessar por lá, ou através do telefone 54-9112-7674. E eu passo, né, a nossa equipe aí são todos voluntários, né, a gente passa as informações para se integrar aos nossos movimentos, principalmente nesse item de gestão pública, né, e que é o tema, né, do nosso bate-papo aqui, desburocratização e digitalização. É através da coordenação do Guila Sebem, com uma equipe de voluntários, né, que estão trabalhando dessa forma. Então, a missão virtual para a Estônia, que a gente vai fazer aí agora, nos próximos dias também, né, é nos contatar, o público aí das outras cidades também que quiserem fazer parte, né, nós estamos aí também nos associando a outros municípios do país que vão participar dessa missão, com esse objetivo, para que seja um movimento de união. Né? Então, não sei se eu fui claro, mas eu gostaria de novo agradecer essa oportunidade. Como disseste, teríamos que ter um programa, né, com um pouquinho mais de tempo para conseguir dissertar aí sobre todas as pautas, todos os assuntos, né? Mas fica aqui também, nos colocamos à disposição, né, Guila, para em outro momento vir aqui falar sobre, né, projetos de infraestrutura, projetos de atração e retenção de investimento, de turismo, porque a partir de agora, e também estava ali na chamada, né, é o momento pós-Covid, né, pós-pandemia que a gente está trabalhando. E vai ser assim, todo ele, né, digital, todo ele informatizado, né, para ter segurança, né, e eu acredito que não é assim, né, uma questão de como é que é, pontos positivos ou benefícios, mas a pandemia acelerou, né, um processo de tecnologia e agilidade e otimização dos recursos. Eu estou falando com vocês, já tem uma reunião daqui a pouquinho, e eu vou fazer tudo daqui, ó, tudo no escritório, né, otimizando recursos e passando a informação de forma eficiente. Muito obrigado mais uma vez, seguimos à disposição no 549-9112-7674. Que bacana. Guila? Bom, muito obrigado mais uma vez o convite, a oportunidade de participar aqui da Bitcom TV, parabenizar a Bitcom TV que está cobrindo, está participando do Mob Caxias, tem estado nos eventos, né, através do seu diretor Vergani, tem participado diretamente do Mob Caxias, e a Bitcom TV não é diferente disso, participa com a gente, dá cobertura, gera notícia, divulga a informação, né, vê que momento importante hoje o Rogério aí convidando pela Bitcom TV as pessoas a participarem de forma voluntária do Mob Caxias. Então, muito obrigado a oportunidade, e eu quero só dar um exemplo do que o Covid acelerou na questão da informatização do poder público, da gestão pública. Por muitos anos a gente fala em Caxias da possibilidade do servidor público trabalhar home office. Um preconceito enorme existe sobre isso, e desculpa a forma, pessoas dizem, mas não trabalham nem lá na prefeitura, vão trabalhar em casa. Leve engano, trabalham sim na prefeitura, o servidor público hoje presta um serviço importantíssimo para a cidade, né, e podem sim usar a tecnologia de casa, estar analisando processos e despachando processos, liberando autorizações de casa. O que até então era visto como não é possível,
a Covid-19 veio mostrar que não só é possível, como é obrigatório agora trabalhar home office, né? Então, tem um exemplo, porque o home office é uma das metas que a gente tem que o próximo prefeito implante de forma organizada, monitorada, com metas, implante no serviço público de Caxias. Então, são nas dificuldades que algumas oportunidades aparecem. Nós, do MOB, estamos de olho nas oportunidades de construir uma cidade mais forte, uma região mais pujante, né? Já é pujante, mas que possa ser mais. Então, mais uma vez, obrigado a oportunidade, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e seguimos nos cuidando. Um abraço. Abraço.